Os telefonemas de Vladimir Putin e Donald Trump, e também Trump e Zelensky, colocam a guerra sob outra perspectiva, certamente. Estaria os Estados Unidos traindo a Ucrânia, uma vez que o Donald Trump liga primeiro para o Putin e só depois para o Zelensky, e pior, apenas para informar o Zelensky o que eventualmente foi discutido entre Moscou e Washington. Ainda que hoje nós tenhamos o Trump novamente tratando do assunto e dizendo que a Ucrânia estará em todas as mesas de negociações, no mínimo estranho nós temos uma ligação entre Donald Trump e Putin primeiro do que eventualmente uma ligação entre o Zelensky e o governo dos Estados Unidos. E por isso, portanto, a pergunta se reitera. Onde está todo o apoio que os Estados Unidos prometeram à Ucrânia desde o início da guerra e mais, antes mesmo da guerra em 2022? Nós temos uma Ucrânia que, conforme podemos observar neste movimento de Donald Trump, está isolada, porque, pelo que nos parece, a paz está sendo discutida entre os Estados Unidos e a Rússia, e eventualmente a Ucrânia fica para um segundo plano, conforme nós podemos interpretar, conforme os últimos, de acordo, melhor dizendo, até com os últimos acontecimentos. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2025. Se você gosta do nosso conteúdo, eu peço para você curtir, compartilhar para as pessoas que gostam também de geopolítica. Pessoal, então o principal tema da questão política no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia se refere, portanto, às ligações de Donald Trump para os líderes dos países que estão em guerra desde 2022 e pelo menos em conflito desde 2014 na região do Donbass, após a guerra da Crimeia em 2014, conforme nós observamos. No caso, conforme nós observamos ao longo desses últimos anos. As declarações não só do Trump são muito marcantes, mas também do Pete Hegseth, que é o atual secretário de Defesa dos Estados Unidos, que é simplesmente uma espécie de Ministério da Defesa do território norte-americano. Nós tivemos o Pete Hegseth fazendo uma viagem para Bruxelas, no contexto ali de discutir essa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, e, segundo Hegseth, nós falamos ontem aqui, vários temas têm que ser destacados. A Ucrânia não faria parte da OTAN, esse é um ponto importantíssimo. Então, as pretensões do Zelensky para que haja uma paz justa e assim por diante é que nós tenhamos a Ucrânia fazendo parte da OTAN. À medida em que o secretário de Defesa dos Estados Unidos diz que a Ucrânia não irá fazer parte da OTAN, já empossado após não é mais um momento eleitoral, é já o governo Donald Trump acontecendo. Então, por isso que eu disse, reitero, que há no atual cenário uma espécie de isolamento do Zelensky diante dessas decisões no tabuleiro geopolítico envolvendo os Estados Unidos e a Rússia. A Europa também se movimenta, só que de maneira muito menos incisiva e muito menos decisiva nas questões da diplomacia, nas questões da geopolítica no atual cenário, conforme estamos observando. Já vou entrar neste tema. Agora, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ele acabou falando que a Ucrânia estaria fora da OTAN e coisa do gênero, porém hoje ele acabou minimizando um pouco este cenário. Segundo teria dito, eu separei aqui o trecho para que nós observemos, estas negociações reais cabem ao Donald Trump. Tudo bem? Então não cabe a ele decidir se eventualmente a Ucrânia fará ou não fará parte da NATO, né? No caso ali estará fazendo presença na OTAN ou não, tudo bem? Então ele disse lá que tudo isso está na mesa de negociações no caso, ou seja, não está definido qual será o papel da Ucrânia nesse processo pós-guerra, tá certo? E mesmo ainda neste contexto de negociações, tudo bem? Então nós temos uma espécie de voltar atrás, conforme as declarações nós podemos observar do secretário de Defesa dos Estados Unidos. Ou seja, está em aberto ainda o que será da Ucrânia após a guerra. Embora as declarações do Pete Hegseth sejam fundamentais e importantes para compreendermos para onde caminha no atual momento a questão diplomática, geopolítica da Europa, o que chamou mais atenção mesmo, sem dúvida, é a ligação entre o Donald Trump e o Putin. Não está claro o que eles discutiram e tal, porém, o fato é que o Zelensky fez críticas
quando os demais governantes ligaram para o Putin, como é o caso do Olaf Scholz, por exemplo, e também criticou o governo da Índia quando visitou a Rússia e tal. Em relação ao Donald Trump, o Zelensky não tem a mesma postura incisiva e crítica porque a Ucrânia depende bastante do apoio que recebe dos Estados Unidos e eventualmente recebeu dos Estados Unidos ao longo de toda essa guerra. Esse é um ponto. É claro que a Europa tem todo um discurso de democracia e etc. Entretanto, não se comprometeu da maneira mais vivaz com a Ucrânia diante da guerra. Este é um fato, porque para a imprensa e para o público existe todo o discurso de apoio à Ucrânia, de defesa da Ucrânia e coisa do gênero. Entretanto, nós temos uma Ucrânia que, de certa maneira, luta com as mãos amarradas diante da ajuda europeia que chega a conta-gotas, assim como a ajuda dos Estados Unidos também, na minha interpretação aqui que estou falando com vocês. O governo na Europa que mais apoiou de maneira incisiva e diplomática a Ucrânia é justamente o governo de Donald Tusk, da Polônia, porque a Polônia imagina que caso a Rússia vença a guerra na Ucrânia e tal, a Polônia será o próximo país a ser ocupado militarmente, eventualmente numa expansão da Rússia, conforme nós já falamos aqui algumas vezes. A ligação entre Donald Trump e o Putin tratou de temas que, pelo que nos parece, beneficiará muito mais a Rússia do que eventualmente a Ucrânia nesse processo de paz, caso ele comece aí nos próximos dias. Isto porque o Putin, ou no caso a Rússia, não pretende devolver os territórios para a Ucrânia, não vai se comprometer em reconstruir as regiões destruídas no território em guerra e coisas assim. Porque o que nós podemos constatar com este acordo, eventualmente, entre Estados Unidos e Rússia, é que a Rússia sai vitoriosa. Só que a Rússia não sai vitoriosa apenas sobre a Ucrânia. A Rússia sai vitoriosa também sobre a Europa, que apoiou a Ucrânia e eventualmente não conseguiu conter a Rússia nas suas fronteiras, e também para os Estados Unidos, que investiu ali um valor absurdo em equipamentos, ajuda humanitária e coisa do gênero, e um esforço diplomático bem significativo que não conseguiu eventualmente conter a Rússia. A Rússia hoje ocupa em torno de 20% do território da Ucrânia, conforme nós já mencionamos aqui algumas vezes. Então, a derrota é também da Europa e também dos Estados Unidos. Quando falamos que há uma derrota para os Estados Unidos, a grande pergunta que nós nos fazemos é: esta derrota é de Donald Trump ou de Joe Biden? Trump quer costurar um acordo a todo custo, pelo que nós observamos, para que a guerra acabe. Essa guerra estúpida que ele chama atenção assim já há algumas vezes, não é? Agora, ou é do Biden que mandou apoio, mas não permitiu que eventualmente a Ucrânia utilizasse os mísseis, não é, os mísseis de longo alcance contra o território da Rússia, e também não permitiu que eventualmente a Ucrânia ocupasse certas diretrizes ao longo da guerra, porque eram as linhas vermelhas do Putin, conforme nós observamos. Vamos acompanhar, e aqui finalizo com vocês para tratar sobre o que diz Donald Tusk, que diz que após hoje telefonar com o Zelensky, o presidente ali da Comissão Europeia, o Olaf Scholz, segundo Donald Tusk, após telefonar para toda essa gente, a mensagem é muito clara: Ucrânia, Europa, os Estados Unidos devem estar unidos, engajados para a paz, para construir a paz. Vamos acompanhar qual será essa paz entre Rússia e Ucrânia. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu peço para você curtir, compartilhar, reitero, para que você inscreva-se no nosso canal. Bons estudos, respeito à geografia, até mais. Tchau, pessoal.